Olá, eu sou a Mariana Mello e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série sobre sucessões. Hoje eu vou falar um pouco sobre os direitos autorais no inventário. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, que quando uma pessoa falece, é necessário que os herdeiros façam um inventário sobre todos os bens para serem partilhados entre os herdeiros e eles poderem se tornar os titulares daquele patrimônio. O que pouca gente lembra é que os direitos autorais, eles também são bens. A lei define o direito autoral como bens móveis. Isso significa que eles também precisam ser objetos de inventário e ser partilhados entre os herdeiros da pessoa falecida. Por quê? Porque os direitos autorais, eles vão continuar tendo rendimento, mesmo depois da morte do autor. As pessoas vão continuar usando a obra e vão precisar ainda pedir autorização para a utilização, e para isso elas vão ter que entrar em contato agora com os novos titulares, os herdeiros que se tornam titulares derivados de direito autoral. A nossa lei protege o direito autoral por 70 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor. No que diz respeito aos direitos conexos, são 70 anos contados a partir da divulgação ou publicação da obra. Isso significa que, muito provavelmente, mesmo no caso dos direitos conexos, vai haver rendimento autoral após o falecimento. Por isso que é necessário que os herdeiros tenham em mãos o formal de partilha, estabelecendo qual é a parte que cabe a cada um deles naquele patrimônio autoral que o autor ou intérprete falecido deixou. Aqui a gente pode pensar tanto na reprodução, quanto na execução pública, quanto no streaming, fonomecânicos, direito de sequência. Tudo isso está previsto na legislação. Como a Tânia já explicou no vídeo anterior, o patrimônio deixado pelo falecido compõe o espólio. Os direitos autorais, eles devem compor esse espólio. Portanto, cada vez que um autor falecer, é necessário que os seus herdeiros apontem que ele deixou sim bens. Pode até apontar que são os direitos autorais. E eles devem dar encaminhamento à realização dessa partilha, no inventário que pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Portanto, a primeira providência é fazer constar da certidão de óbito a existência dos bens. Em segundo lugar, deve ser dado encaminhamento dessa certidão de óbito a todas as pessoas e entidades que, porventura, administrem esses direitos autorais. Sociedades de gestão coletiva, agências, gravadoras, escritórios, não importa. As pessoas devem ser comunicadas desse falecimento. A partir desse momento, a gente começa a pensar na contagem do prazo para a obra cair em domínio público, ou seja, parar de ter esses rendimentos patrimoniais de autor. Em seguida, os herdeiros devem procurar um advogado para verificar quais são esses bens que compõem essa obra e estabelecer um plano de partilha. Mais do que isso, estabelecer um plano de partilha e de administração desses bens. Enquanto o autor é vivo, ele mesmo vai fazer essa administração, ou ele vai otorgar uma procuração para outra pessoa. No momento em que ele falecer e deixar mais de um herdeiro, essa administração vai caber a cada um deles na proporção dos seus quinhões. Por isso é muito importante que os herdeiros consigam conversar e convergir para uma forma de administração desse patrimônio conjuntamente, ou outorgando uma procuração para uma pessoa que vai poder fazer essa administração. Não é obrigatório, mas é muito conveniente para evitar a dificuldade do usuário ou do interessado na utilização da obra precisar entrar em contato com todos os herdeiros que estão que detêm os direitos autorais. Um ponto importante diz respeito ao valor dos direitos autorais. Isso é uma questão que traz muita dificuldade e algumas controvérsias. É muito difícil, é muito variável estabelecer o valor financeiro de uma obra de arte. Existem formas de se chegar a esse valor. Se nós tratarmos de um quadro, por exemplo,
nós podemos fazer uma avaliação, buscar um perito para fazer essa avaliação. E quando nós estivermos falando, por exemplo, de uma obra que tem um valor de mercado mais pulverizado, como, por exemplo, uma obra literária. Nós não vamos avaliar aquela obra como o valor de um livro, evidentemente. Teremos que pensar no valor de todo o conjunto da obra ali. Algumas pessoas entendem que é necessário fazer uma perícia para precisar esse valor da obra. Muitas vezes, no entanto, não é necessário fazer uma perícia tão acurada, até porque é possível que esse inventário, se ele for judicial, por exemplo, ele tome mais algum tempo. E esse valor vai acabar variando. Então, nunca será tão preciso assim. Claro que a gente vai apontar o valor na data do óbito. Existem maneiras talvez mais práticas de estabelecer isso. Por exemplo, se nós estivermos tratando de uma música, que é um mercado que está bem estabelecido já, verificar, por exemplo, qual foi o rendimento daquela obra, qual foi a arrecadação e a distribuição do ECAD na data do óbito. Podemos também pensar no valor que ficou estabelecido no imposto de renda no ano anterior ao falecimento. São maneiras práticas e legais de conferir o devido valor ao patrimônio e, com isso, possibilitar a divisão dos bens. É importante a gente ter em mente que o inventário não pode se perdurar no tempo. Isso dificulta o acesso cultural à própria obra de arte. Fica muito mais difícil dos interessados entrarem em contato com os titulares e obterem as devidas autorizações. É importante, então, que as pessoas envolvidas, todas elas, tenham isso em mente e viabilizem um inventário célere e preciso. No entanto, existem situações em que esse inventário não termina tão rápido, ele demora um pouco mais, se prolonga aí no tempo. Nessas situações, o que acontece? O direito autoral deixa de existir, eu não preciso mais pedir autorização? Não. Continua existindo, a proteção é válida, no entanto, talvez existam alguns entraves e seja necessário, talvez, passar pelo juiz, obter uma concordância maior, ou até fazer o pagamento em juízo. É muito comum que os depósitos dos direitos autorais no curso do inventário sejam feitos numa conta aberta no judiciário ou até numa conta corrente administrada pelo inventariante do espólio, para que ela seja administrada e depois de finalizada a partilha, ela seja dividida entre os herdeiros. Por se tratar de um tema bastante específico, e não tanto conhecido, nem sempre esses inventários finalizam da maneira, com a celeridade esperada. Por isso é bastante importante que todos tenham em mente a necessidade da realização desse inventário e a importância da organização da obra, do conjunto da obra do autor. Se possível, o próprio autor, em vida, já pode realizar um planejamento sucessório com vistas a facilitar tanto a divisão quanto a administração da obra para depois de sua morte. Isso é um tema que a gente vai tratar numa outra oportunidade. Lembrando que a assistência de um advogado não só é obrigatória, como ela é muito importante para que esse planejamento todo seja realizado da maneira adequada. Para tudo isso, conte conosco. Até a próxima!